Já acabou de começar. Deixa eu falar com você. Dá uma pausa aí rapidinho. Olá! Tudo bem? E aí, bora ver se eu consigo participar aqui com essa criança. Ah, vai conseguir sim. Tudo bem, Márcia? Qualquer coisa você deixa aí só para ficar ouvindo mesmo, que vai ser bem legal. Bem produtivo. Tá. Aí a Giovana já está entrando, daqui a pouquinho já estou falando aqui com a Thaís, daqui a pouquinho ela já está entrando também. Tá. Se eu quiser botar no silencioso para vocês não ficarem ouvindo o som aqui, pode? Pode, claro, pode sim. É só apertar aí embaixo no silencioso. Certo. Tá me ouvindo? Tô. Tá? Tô te ouvindo ainda. Tá me ouvindo? Tô. Ah, então não funcionou o negócio do silencioso. Aí eu coloco o seu ó, agora eu coloquei no mudo o seu. Agora eu não tô te ouvindo mais. Aí a Letícia, oi Lê, tudo bem? Oi Giovana. Oi, Tamara. Muito bem, estamos todas aqui. Olha, duas mamães aí, Hélida e Letícia, mamães de filhos novinhos aí que estão um pouco sem dormir aí, né, esses tempos. Ó, então, deixa eu apresentar, pessoal, essa daqui é a Thaís. Ela faz mentoria com a gente, também é mentorada do Joel e nossa amiga, já participou de lives no Instagram aí com a gente. Então, apresenta um pouquinho aí, fala pro pessoal como é que é o seu trabalho. Primeiramente, muito obrigado, né, por você ter aceito aí fazer essa live com a gente. É muito legal. Eu fiz um breve resumo aí para elas sobre o sono, enfim, disponibilizei aí para elas essa semana. Bastante do que a gente aprendeu no Hora H também, eu disponibilizei pesquisas. Então, vai ser bem legal a sua participação aí também, que elas já estão mais ou menos inteiradas sobre o que precisa fazer para melhorar o sono, né? Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês. O meu nome é Thaís Shimabukuro. Eu também sou mãe, sou hipnoterapeuta. Então, eu ajudo as pessoas a tratarem questões emocionais, como insônia ou distúrbios de sono, né? E eu não sei se eu posso já começar a falar um pouquinho sobre sono, se você quer esperar mais alguém entrar. Olha, eu acho que a gente já pode ir começando. Como a gente tem pouco tempo também, e eu tô deixando a live gravada, aí se o pessoal conseguir entrar depois, aí eles vão pegando na metade e depois assistem tudo, porque a gente tem pouco tempo também, né? 40 minutos é pouquinho. Bom, só falando rapidinho, né? O que me fez levar a estudar a mente, a buscar terapias, hipnoterapia, foi justamente que eu tinha depressão, eu tinha insônia ou excesso de sono, eu tinha compulsão alimentar. Então, eu entendi com a hipnose que um bebezinho, quando ele não nasce com depressão, ele não nasce com uma compulsão alimentar, ele aprende esse comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que fala, eu tenho medo de falar em público. Por trás desse medo de falar em público, às vezes tem um medo de você ser rejeitado, de você ser criticado. Mas às vezes, quando você era criança, alguém te ensinou a sentir isso, a ter essa percepção. Às vezes você era uma criança
inocente, que gostava de falar, e a sua mãe falou assim: para de falar, menina, você não tem que falar tudo o que você pensa. O que que os outros vão pensar a respeito do que você fala? E você aprendeu a agir dessa maneira. Então, você aprendeu esse comportamento e está repetindo um padrão de comportamento. Então, o que a gente faz com a hipnose é buscar a origem, o que desencadeou de fato esse comportamento e fazer um trabalho de ressignificação. Falando um pouquinho sobre sono, quando eu fui tratar a compulsão alimentar, eu também estava acima do peso, então foi fundamental começar a fazer uma atividade física e fazer uma reeducação alimentar. Só que eu não sabia que o sono era tão importante. Porque muitas pessoas falam assim: agora você tem que mudar vários hábitos, tem que se reeducar fazer uma reeducação alimentar, tem que fazer atividades físicas, tem que melhorar o seu sono. Por onde que você acha que você deve começar? E tem muitos especialistas que falam que é pelo sono. Porque tem até um TED no YouTube que ele fala as consequências de uma pessoa que não tem um sono bom. E os benefícios do sono, né? O sono, ele renova as nossas energias, é um momento que a gente se recarrega, é um momento que a gente consolida as nossas memórias, que ajudam a ter mais foco, ser mais produtivo, ter atenção plena. Então, as pessoas hoje têm dificuldade de se concentrar em uma coisa só. E as mulheres, principalmente, elas acham que ser multitarefas é bom, é produtivo, passa a falsa impressão de que você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, só que essa é uma percepção errada. E o sono também ajuda na regeneração das células, e por isso que os bebês eles precisam dormir bastante. Isso é muito importante para o desenvolvimento. Quando você também fica doente, é importante para o seu corpo dormir. Então, a falta de uma boa noite de sono, ela te prejudica na sua energia, no seu metabolismo. Então, se você vai fazer uma atividade física, você não faz com tanta performance e isso afeta também na sua imunidade, no seu sistema digestivo. E isso também tem a ver com a compulsão alimentar e a obesidade e diabetes. Então, não sei se vocês também sabiam dessas informações, né? Mas segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, 40% da população tem algum tipo de distúrbio de sono, não dorme bem. E eu queria falar um pouquinho também sobre os 5 ciclos de sono. E se por algum momento que eu estiver falando vocês quiserem interromper e falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Então, o primeiro ciclo do sono é o relaxamento, né? Então, é aquele momento que a gente está se preparando para dormir. Só que as pessoas, elas não têm um hábito de um ritual para elas se prepararem para dormir. Elas simplesmente, às vezes, estão esgotadas, cansadas e dormem. Elas não preparam o ambiente, ou, por exemplo, quando você está tenso, ansioso, isso às vezes faz com que você tenha espasmos durante a noite. Então, o que você tem que fazer para você tirar essa tensão? Relaxar. Então, antes de você dormir, você pode fazer uma movimentação, alongar o seu corpo, ou você sente que seus braços estão tensionados. Então, você foca na parte do seu corpo que está tensionada, você inspira pensando nos seus ombros e expira. Então, você faz esses exercícios de respiração. O segundo ciclo do sono é quando o nosso batimento cardíaco ele começa a diminuir. Então, às vezes, você tá pegando no sono e você, às vezes, sente um friozinho. E aí você quer pegar um cobertor, um lençol para você se cobrir. Só que algumas pessoas, elas quando vão pegar um cobertor para dormir, elas perdem o sono. Então, quando você vai dormir, você sabe que você vai sentir frio à noite, você já deixa um cobertor próximo a você para que isso não aconteça. E as pessoas que têm um distúrbio de sono, elas dificilmente elas passam dessa segunda fase.
O terceiro ciclo do sono é quando você começa a entrar num sono profundo. Então, por exemplo, você já está entrando num sono profundo, só que você ainda consegue acordar com um barulho muito alto ou com um despertador. Só que às vezes você acorda um pouco assustada, ou você acorda meio sonsa, assim, não sabe o que está acontecendo, que dia é hoje. Então, o ideal é você não utilizar um despertador para você acordar. É você se programar, saber mais ou menos a quantidade de sono que você deve dormir e você se programar para dormir à noite e o horário que você vai acordar. Uma das coisas que eu utilizo, né, para me ajudar a não precisar de despertador é a auto-hipnose, é dar uma sugestão antes de dormir de que eu vou acordar, por exemplo, às 6 horas da manhã, no horário que eu quero. O 4 ciclo do sono é quando o despertador ele toca, mas você não ouve. Você acorda depois e você fala assim, nossa, eu acho que meu celular não tocou. Na verdade, ele tocou, só que você não ouviu. E quando a gente sabe, assim, que a gente está passando por esse estágio do sono, ou já está na quarta fase do sono, quando a gente tem sonhos. Então, o ideal é que a gente se lembre de tudo que a gente sonhou todos os dias, né? E o quinto e último ciclo do sono é o sono REM. É onde você já consolida as memórias e você já sonha, tem sonhos ricos, com imagens. No quarto estágio do sono que eu estava falando, quando os seus batimentos cardíacos ele já diminuiu, a sua respiração já está mais tranquila, quando alguém te acorda assim, ai, Tamara, acorda, acorda, te acoalhando, você tá num estado tão profundo de sono que às vezes você acorda assim, com um suspiro, né? Por quê? Porque você estava num estágio tão profundo de sono que a sua mente, para oxigenar, você precisa dessa respiração. Então, o ideal também, quando você tem filhos, é criar o hábito dele ter uma rotina ao dormir, ter o horário certinho para ele dormir e acordar. E ele acordar sozinho, sem você ficar lá chacoalhando ele. E no quinto estágio de sono é onde também ocorre muitas vezes a paralisia do sono, que é aquele terror noturno, né, que as pessoas falam. E eu não sei se vocês sabem ou já ouviram falar sobre sonhos lúcidos, que é você se manter lúcido durante o sonho. Então, às vezes, quando você sonha, às vezes você tem a consciência de que aquilo é um sonho. Então, através de auto-hipnose, você também pode usar os sonhos para você se regenerar, para você ser mais criativo, resolver problemas da sua vida, fazer autoterapia ou reprogramar hábitos, né? E uma outra coisa também interessante do sono é o sleep talking, que a gente aprende a ensinar os pais. Eu não sei se todo mundo aqui tem filhos, né? Mas eu tenho. Ensinar aos pais a hipnotizar os filhos enquanto eles dormem. Então, principalmente crianças de 0 a 6 anos de idade, quando elas pegam no sono e você fala, oi filho, e aí ele resmunga assim, ele ouve você, mas ele já está naquele sono mais profundo, é nesse momento que você pode sugestionar o seu filho, né? Então, eu não sei se as pessoas aqui sabem o que é hipnose, Tamara. Olha, eu acho que não sei não, mas está na hora de eu hipnotizar o Heitor aqui, porque ele acabou de dormir aqui no meu colo, na hora da live. Então, a hipnose, o que eu sempre falo é que ela é uma influência e comunicação. E os primeiros hipnólogos dos filhos são os pais. Então, você influencia o seu filho todo dia. Então, agora que seu filho dormiu, esse é um momento
que você pode contar uma historinha ou falar coisas positivas para ele. Ah, filha, a mamãe ama muito você. Ah, filho, você é importante para mim. Sempre sugestões positivas e não negativas. Claro, né? Você ia falar alguma coisa? Te interrompi? Não, é bem legal isso que você falou. E tem até uns livrinhos, eu até te falei, né, de um livro que eu Aham. li, chama A Elefantinha Azul, a Elefantinha alguma coisa, que ele conta uma história que a elefantinha está com muito sono, e aí você coloca a, o nome da criança na história, e vai falando que ela vai descendo uns degraus, e que agora ela boceja, aí você boceja com a criança. É bem legal, porque até a gente mesmo dorme quando conta a história. É muito engraçado. E realmente faz todo sentido isso, né? Porque depois que a criança dorme, é aquele estágio que você fala que é quando a criança, quando acalma a mente e aí você consegue ter mais percepção do que está acontecendo, digamos assim, né? Quando na hora que acabou de dormir, assim, que você está em estado de transe, tipo, poderia dizer, Thaís? Não dá para explicar assim o modelo da mente inteiro completo, mas o que eu sempre explico é que a nossa mente, ela é dividida em 3 partes. A mente consciente, que é onde é a parte crítica, analítica da nossa mente, e a mente subconsciente, é a parte da nossa mente mais emocional. Então, quando o seu filho dorme, a parte consciente dele descansa. Mas a mente inconsciente dele, ela ainda está meio desperta. Então, você consegue dar sugestões. Por exemplo, tem crianças que às vezes elas sofrem bullying na escola, ou ela tem algum problema de autoconfiança, dificuldade de se relacionar, dificuldade no aprendizado. E aí existem essas técnicas, o sleep talk ou a hipnopedia, que é a aprendizagem durante o sono. Então, durante esse momento, basicamente o que o pai faz ou a mãe faz é dar sugestões positivas ou você contar uma história de acordo com esse contexto, né? Então, e aí os pais precisam ter criatividade, ter amor, ter paciência. É claro que um terapeuta, ele pode fazer isso para o seu filho, mas eu acho que os pais, principalmente quando a criança é muito pequena, eles têm um vínculo de amor, de confiança muito forte, né? Então, com certeza é melhor que os pais façam do que um terapeuta, uma pessoa que a criança nem conhece. Thaís, e para a gente fazer, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que a gente pode fazer para fazer essa autossugestão, essa auto-hipnose antes de dormir, né? Para ajudar mesmo a pegar nesse sono mais profundo, enfim, nessa parte. Bom, em hipnose, aqui nesse modelinho da mente, tem as sugestões. Então, sugestões é tudo que a gente fala pra gente mesmo e a gente acredita nessa afirmação. Só que geralmente as sugestões que a gente se dá são negativas. Então, por exemplo, às vezes se eu vou dormir tarde hoje e amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar, o que as pessoas falam geralmente? Nossa, eu vou dormir tarde, vou dormir pouco e amanhã eu vou acordar cansado. Então ela aceita essa sugestão e no outro dia ela acorda cansada. Então, essa sugestão, como que você pode usar de forma prática? Quando você for dormir, você criar mesmo um ritual para você dormir, ou seja, colocar um pijama confortável, apagar as luzes, evitar dormir com televisão ligada, perto do celular, dormir com o cobertor perto e você falar algo positivo para você. Amanhã eu vou acordar 6 horas da manhã, cheio de energia e motivação. Isso é um tipo de sugestão. E eu até gravei um áudio de auto-hipnose para ajudar as pessoas a dormirem também, né? Então, uma das coisas que ajuda as pessoas a dormirem melhor é a meditação ou a auto-hipnose.
né? Então, a meditação, a auto-hipnose, quando você começa a praticar, ela também ajuda a você dormir melhor, Uhum. tá? Em relação, assim, até falando um pouquinho de hipnose, de insônia, que eu falei que um bebezinho ele não nasce com depressão, com insônia, que isso é aprendido, que isso teve uma causa. Quando eu explico esse modelinho da mente, a nossa mente, uma das funções que ela tem é a autoproteção. Então, a nossa mente, ela quer nos proteger de perigos reais ou imaginários. Então, quando as pessoas falam assim, ai, a minha mente me sabota, eu não gosto muito dessa expressão autossabotagem, porque eu não acredito que as pessoas joguem contra o próprio time. Eu sempre acredito que por trás de uma atitude que você acha que é de autossabotagem, tem uma intenção positiva. Então, teve até uma mulher que eu atendi e ela tinha insônia. A hipnose que eu faço é utilizando a regressão. Então, é buscando uma situação que desencadeou esse comportamento. Então, ela foi para um evento quando ela tinha uns 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, que a mãe dela foi nessas tarólogas, videntes, assim, e essa mulher falou para a mãe dela que alguém da família iria morrer dormindo. E aquela criança ouviu aquela informação e ela ficou muito assustada. Então, o que que ela pensou? Ah, se eu dormir, eu posso acordar e ver meus pais mortos. Então, isso é um perigo para minha mente. A mente entende aquilo como um perigo. E como eu posso proteger aquela criança? Não deixando ela dormir, deixando ela sempre alerta. Porque se ela não dorme, ela não vai morrer. Se ela não dorme, os pais dela às vezes não dormem também, né? Porque ficam preocupados com ela. Só que ela cresceu, virou adulta e esqueceu dessa situação que ela viveu, mas aquilo foi a origem, né? Não foi o que fez, às vezes, ela ter uma insônia, né? Porque às vezes não é uma coisa só que vai desencadear a insônia, mas a repetição. Então, às vezes, toda noite ela sentia aquele medo, né? Então, ela reforçou aquele medo todos os dias. Então, o que a gente faz com a hipnose é voltar nessa cena. Quando ela era criança, ela ouviu que alguém da família iria morrer. Então, é você conversar com aquela criança, explicar para ela, naquela situação, que ela deveria ter sido orientada pelos pais, né? Que aquilo que ela ouviu não é verdade, que não significa que a mulher falou que vai acontecer, que ela poderia ficar tranquila, que os pais, naquele momento, tinham que passar uma segurança. E quando a gente fala assim, que a gente trata traumas através da infância, um adulto ele pode olhar essa situação e falar assim, ah, mas isso não é algo traumático. Não é algo traumático para uma pessoa adulta, mas para uma criança é. A Rosa, ela perguntou assim, quais os benefícios de uma hipnose? São vários, assim, por exemplo, eu busquei a hipnose porque eu tinha uma série de questões. Eu tinha depressão, eu tinha compulsão alimentar, eu tinha também, assim, uma timidez excessiva. Eu não me considero hoje uma pessoa super extrovertida, eu tenho um jeito mais introvertido, mas hoje, se eu precisar fazer uma reunião no Zoom ou falar sobre hipnose, fazer uma live no Instagram, eu consigo. Então, a hipnose ela tem vários benefícios. A partir de qual idade pode iniciar hipnose para o sono? Desde bebezinho. Por quê? O que eu sempre explico para os pais é que desde que o bebê ele está sendo gerado pela mãe, ele está lá na barriga, ele já ouve e sente tudo que a mãe pensa e sente. Então é muito comum, no caso de hipnoterapia, de regressão, o adulto voltar para quando ela estava dentro da barriga ainda. Então, nesse momento, antes, eu até atendia crianças menores. Hoje eu começo a atender crianças a partir de 10 anos de idade, que eu já consigo me comunicar melhor com ela.
Antes dessa idade, o que eu faço mais hoje é orientar os pais, por exemplo, ensinar aquele processo de sleep talk ou hipnopedia para os próprios pais fazerem isso com os filhos. Eu tenho medo de lugares fechados, fobia, tenho que ter ventilação. Isso é problema? Isso é uma fobia, e eu sempre parto daquele pressuposto. Você não nasceu com essa fobia, isso teve uma origem, uma causa e pode sim ser tratado com a ajuda da hipnose também. É Então, muito se legal. vocês... Pode falar. Não, eu tô respondendo aqui as perguntas do chat, podem escrever. Legal. Pode falar, Tamara. Thaís, é muito legal isso que você falou, porque muitas vezes a gente vê, igual você falou, o problema às vezes não é um problema de quando você vê o problema hoje e fala, aquela menina não deveria ter pensado daquele jeito, mas como ela tinha uma cabeça de criança, né? Ela era uma criança. Aquilo fez muito mais sentido do que faria agora que é adulto, né? Então, é algo bem... E todos esses traumas, essas coisas sempre acontecem quando a gente é criança, por exemplo, ou, tipo, que acontecem quando é adulto e vira um trauma. Geralmente, a causa sempre está na infância. Eu explico assim, que quando um bebezinho ele está sendo formado, é como se ele nascesse com um copinho vazio. E aí ele vai preenchendo esse copo com emoções e percepções. Então, uma pessoa que tem medo de falar em público. Quando ela era criancinha, ela era espontânea, gostava de dar risada, cantar, dançar. E ela ouvia os pais falando, para de fazer isso, menino, você quer chamar atenção. Nossa, como você é exibida, gosta de aparecer. E aí aquilo é como se fosse uma gotinha nesse copo de água. Aí ela vai crescendo, às vezes ela continua daquele jeito, ela tem um jeito mais extrovertido, ela gosta de chamar atenção. E aí outras pessoas falam, nossa, essa menina gosta de aparecer, nossa, ela se acha. E aí ela ouve essa informação e enche o copinho novamente. Então, o que acontece é que conforme a gente vai vivendo, esse copinho vai ficando cheio, e quando esse copinho fica cheio, o último evento faz com que ele transborde e aí a gente percebe uma depressão ou uma insônia, então é um acúmulo de coisas que aconteceram. Às vezes não é uma coisa só. Entendeu? Tá, mas você me falou aí de uma pessoa que tinha um problema de insônia desde pequena. Mas e quando esse problema, na verdade, ele foi adquirido? Então, tipo, a pessoa não tinha insônia, mas a partir de um momento ela começou a ter insônia. Isso também tem tratamento? Tem como a gente reverter essa situação? Por exemplo, tem muitas pessoas que tomam remédio, que precisam desse remédio. Você tem alguma prática para fazer na hipnoterapia para talvez ir desmamando desse remédio e talvez não precisar mais dele? Sim. Uma coisa, assim, que você falou que eu lembrei é o seguinte. Basicamente, o que a gente faz em hipnose é voltar ao evento que aconteceu. Só que imagina, às vezes a pessoa já sabe que esse evento aconteceu, mas ela não faz um trabalho de ressignificação, de olhar para aquela situação com uma nova ótica, com um novo aprendizado. Quando eu era mais nova, eu sempre gostei de estudar a mente, assim, e eu sempre ouvi uma terapeuta falando que antes de você ser pai e mãe, você tem que fazer terapia e você tem que estudar. E eu concordo 100%. Porque quando eu comecei a estudar a mente, às vezes acontece algo negativo com a criança, por exemplo, ela passa por uma situação de estresse. Por exemplo, você estava andando na rua, você foi assaltado e seu filho estava junto. Às vezes, os pais, para proteger a criança com uma boa intenção, eles tentam não falar daquele assunto.
Eles ignoram aquele assunto. Só que o que eles tinham que fazer? Eles tinham que conversar com aquela criança sobre o que aconteceu. Olha, filho, como a gente estava andando aquele dia e aconteceu aquela situação. Como você se sentiu? Ouvir como a criança se sentiu e ressignificar. Porque às vezes esse evento que aconteceu, um assalto, pode fazer que no futuro aquela criança ela tenha uma síndrome do pânico. Entendeu? Uhum. Ah, muito legal saber disso. Tem muitas mães aqui, né? E eu acho que é super interessante a gente falar mesmo sobre esse assunto, porque tem alguns assuntos que são tabus, assim, para as mães, para os pais, né? Às vezes a gente acha que está protegendo o filho, quando na verdade a gente talvez esteja causando algo. E lógico que os pais, e até as pessoas hoje que têm traumas hoje e falam, mas é culpa. Não é culpa dos pais, na verdade, os Isso, pais eles tentam dar o melhor e fazer o melhor naquele momento, mas não necessariamente a criança entendeu daquela forma, né? exatamente. Por isso que eu acho que é importante você estudar, né? Você refletir um pouquinho sobre a forma que você foi educado, porque não necessariamente a forma que você foi educado é a maneira que você deve educar o seu filho, né? E eu falo isso pro meu filho. Meu filho tem 11 anos de idade, que eu erro ainda com ele, mas que quando ele ser pai, ele também vai observar isso e não vai agir dessa mesma maneira. Ele vai aprender com o meu erro. Ele não precisa ter o mesmo erro que eu tive, né? Por exemplo. E falando um pouquinho de sono também, uma coisa que eu ouvi quando eu era criança, que fez muito sentido para mim, é que a minha madrinha, ela era dentista, né? Então ela exigia assim que eu escovava os dentes corretamente, com fio dental, e eu não gostava. E aí meu padrinho, ele falou assim: "Pensa que você vai ter que escovar os dentes todos os dias. Então, já que você vai ter que fazer isso todos os dias, você tem duas escolhas. Ou você vai fazer isso e vai ficar irritada, ou você vai tornar isso prazeroso. Então, quando a gente estava falando de sono, isso é uma coisa que eu penso também. Todos os dias a gente vai ter que dormir. E às vezes as pessoas não dão aquela importância devida ao sono. Que depois, Tamara, eu posso até te mandar um link do vídeo do TED que fala sobre o que acontece se a gente não dorme bem, né? Então, é essencial você dormir bem se você quer ter uma sanidade mental, né? Então, a importância de você, se você tem um filho também, ajudar ele a dormir bem, criar um ritual, falar coisas positivas para ele, tudo isso também vai fazer muita diferença no desenvolvimento dele e ele a ter menos traumas lá no futuro. Ai, Thaís, muito legal isso que você falou. Agora só faltam 7 minutos para acabar a nossa reunião e eu queria que vocês perguntassem se tem alguma dúvida ainda para a gente poder. Rosa, peraí que tá cortado o seu áudio. Deixa eu abrir. Não, eu tô falando com meu marido. Nem sabia Tá. que estava aberto para vocês. Beleza. Então, alguém tem alguma dúvida? Quer falar mais alguma outra coisa? Bom, eu vi que a Rosa, ela tinha escrito que ela nunca acreditou em hipnose. E isso é normal, né? Porque a gente vê hipnose na televisão, do Fábio Pentes, a gente tem às vezes, uma má impressão, um certo preconceito em relação à hipnose. Mas a hipnose, ela é um estado natural da nossa mente. Ela é como se fosse influência ou uma comunicação. Então, todos os dias a gente entra em hipnose, porque todos os dias a gente é influenciado e a gente influencia as pessoas, seja por uma propaganda, seja por pessoas que a gente ama. Então, o importante de saber da hipnose é que quando você faz uma hipnoterapia, o tempo inteiro você está consciente, você não dorme. E a hipnose ela pode ajudar em vários tratamentos em questões muito sérias, como depressão, síndrome do pânico, bruxismo, compulsão alimentar, obesidade.
E é claro, né, procurar profissionais competentes, que, como em qualquer profissão, tem aquelas pessoas que, enfim, não são tão profissionais assim, né, como outras. É legal que você sempre dá aquele exemplo de que quando você está assistindo um filme e você chora no filme, você está hipnotizado. Por isso que você não ia chorar em uma situação normal, tipo, do nada. É porque você está vendo o filme e você está hipnotizado pela história. Enfim, é a mesma coisa. Você sabe que você está chorando, você está consciente daquilo, mas mesmo assim Exatamente. você sente aquela emoção. E é a mesma coisa, o hipnoterapeuta, ele faz você voltar, talvez, à emoção que você sentia quando aconteceu tal situação e se ressignificar aquele sentimento, né? Tipo assim, se for uma coisa boba, por exemplo, igual uma criança que você já me falou, né? Que uma criança, a mãe esperou um pouquinho para deixar para pegar do berço. Aí depois a criança se sentia abandonada pelo resto da vida. E aí depois ela voltou e viu que não, a mãe dela só não pegou ela naquele momento. Então, é uma questão de ressignificar os sentimentos que você foi acumulando e empilhando, né? Uhum. Exatamente o que você falou. Isso que a Tamara falou, tem até um vídeo de depoimento de uma pessoa que eu atendi, que ela tinha depressão. Ela sempre sentia que a mãe dela rejeitava ela, e quando ela foi fazer a regressão, ela se viu no berço, assim, acordando sozinha. Mas isso é uma situação normal, né? Às vezes a mãe deixa a criança dormir no berço e vai fazer outras coisas em casa. Só que para aquela criança, ela teve uma percepção de abandono, né? E aí, ela adulta, consciente, ela conversou com aquele bebezinho de que a mãe dela ama ele, ama ela, que ela não foi abandonada, que ela estava dentro de casa, só não estava lá no bercinho com ela naquele momento. Lá na nossa mente subconsciente, como tem a parte das emoções, quando a gente se emociona, a gente entra muito mais fácil em hipnose. Por isso que você fala assim, tô vendo um filme. Você sabe que aquele filme, às vezes, não é uma história real, mas mesmo assim, você se emociona, porque a nossa mente, ela não difere o que é real e o que é imaginário. Por exemplo, uma fobia de barata, né? A pessoa, ela tem uma fobia, ela sabe que é irracional, que a barata é pequena, enfim. Mas para ela, ela tem um medo que ela não tem controle sobre aquele medo. Legal, é isso. Tá, depois você me passa aquele áudio, você falou que você pode disponibilizar o áudio pra gente? Eu te mando no WhatsApp e o vídeo lá do TED. Tá bom. Meninas, ficou mais alguma dúvida? Se tiver, vocês mandam depois, assim, também, se vocês quiserem, manda mensagem no WhatsApp, que aí eu passo para a Thaís, eu estou sempre em contato com ela, enfim, e até eu vou até passar o seu Instagram, Thaís, depois para o pessoal que quiser entrar em contato com você, a gente faz esse link aí, porque é bem legal. Eu já fiz hipnoterapia com a Thaís e eu recomendo muito, é muito bom, assim, até mesmo para se você não tem nada, se você está tranquilo e você quer se descobrir, se conhecer melhor, descobrir por que você tem cada sentimento, é muito, muito interessante, muito legal. Então, tá acabando aqui um minutinho. Obrigada, Tamara, pela oportunidade de vir aqui. Eu também tenho um grupo no Telegram, né, que até a Tamara tá, que eu compartilho algumas coisas, alguns áudios. Então, se vocês quiserem entrar lá também, fiquem à vontade. E pode me mandar mensagem no direct, que assim que eu ver eu respondo, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Obrigada. Tá, obrigada. Beijo, Tamara.